Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, o Mister Tiago Martins. Tiago, desde já muito obrigado por ter aceito o meu convite e pergunto-lhe, para quem não o conhece, quem é o Tiago Fernandes enquanto pessoa e enquanto treinador. Olha, olá e obrigado pelo convite. Eu acho que o Tiago Fernandes e o Tiago treinador são duas pessoas muito semelhantes, apaixonadas pela vida, apaixonadas pelo jogo, e a ligação que tenho com os meus jogadores é uma ligação também bastante familiar e, e envolve-me bastante. No lado social, no lado pessoal, sou uma pessoa que gosta de estar em casa com a família, gosta de acompanhar também alguns negócios que tenho para acompanhar e para ver também. E pronto, isso é um bocado uma pessoa super ocupada, sempre, tu sabes, visto para nós marcarmos que andávamos sempre aqui a ver qual é que era a melhor hora e o melhor dia, porque eu ando sempre a correr. Gosto de viver assim, gosto de acordar cedo, sair de casa cedo e organizar a minha vida quando não estou a trabalhar. Procuro sempre também acompanhar alguns treinadores e alguns treinos também de outros treinadores e depois também olhar um bocadinho pelo aquilo que são os meus negócios e as minhas paixões fora de campo. Eu acredito que o futebol lhe esteja nas veias, não é? E que tenha sido muito fácil para si estar ligado ao futebol, dado a carreira que teve o seu pai. O que eu lhe questiono é se não sentiu pressão nos tempos em que foi jogador para chegar mais longe e estar ao nível daquilo que o seu pai teve, não é? Que é um ícone de um dos grandes clubes portugueses. Sim, era complicado porque tinha que fazer sempre mais que os outros para mostrar que tinha algum jeito ou alguma habilidade. Uh, é claro que é impossível não haver comparações, é impossível não ligarem uma coisa o meu nome ao meu pai. Mas pronto, é um orgulho para mim também ser filho de quem sou e no futebol senti que a partir de certa altura, como era um apaixonado pelo jogo e pela tática e pela forma como as equipas se preparam para cada confronto, um, comecei a pensar e através do meu pai e de alguns de um outro treinador também conhecido, começaram-me a desafiar para começar a entrar no mundo do treino e foi assim que começou, quando joguei até aos 25, 26 anos, naquela que era antigamente o CNS, chamam o CNS, a segunda B na altura, e depois comecei a estagiar com treinadores para começar a aprender e a começar a preparar-me para ser treinador. Claro que quando jogava tinha a ambição de chegar à Primeira Liga, como qualquer jovem. Ainda esteve próximo de acontecer no Vitória de Setúbal, mas não aconteceu e pronto, eu comecei mais cedo a carreira de treinador. Sempre houve o seu intuito de ficar ligado ao futebol, quer dizer, nunca pensou em seguir outra carreira? Não, nunca pensei em verdade por outra carreira porque o futebol sempre foi a minha paixão, sempre foi aquilo que eu pretendi para a minha vida e, e eu penso que Eu agora perdi um pouco o seu sinal. a capacidade para liderar uma equipa e para liderar um grupo de homens e foi o que eu fiz desde cedo, foi começar logo a preparar-me para treinar. Agora que falou na questão da liderança, eu por acaso não sei, mas o Tiago era capitão das equipas de onde jogou, sempre foi um líder dentro do balneário. Eu capitão, não fui muitas vezes, não ser numa equipa ou noutra, mas porque tinha sempre jogadores mais velhos nos clubes. Antigamente havia sempre aqueles jogadores com mais idade nas equipas e normalmente eram esses os capitães de equipa. Eu sentia que liderava era no balneário, no grupo, no sentido de ajudar e de prejudicar muitas vezes a mim próprio para benefício dos outros.
e fazer com que de vez em quando senti que as coisas não estavam bem, marcar um jantar de grupo, realizar assim uma atividade ou sairmos todos juntos para melhorar ali alguns aspectos que são importantes num grupo de trabalho e depois também de chamar a atenção e de exigir no treino o máximo dos meus colegas. A liderança que pretende incutir, neste caso nos seus colegas que foram de profissão enquanto jogador de futebol, é diferente da liderança que pretende incutir nos seus jogadores, porque eu acredito que queira sempre o mesmo empenho de todos, não é? E queira o contributo máximo de todos. Sem falar, obviamente, daquilo que pede uma profissão e outra, mas em termos de responsabilidade e em termos de liderança é diferente? É muito diferente. É diferente porque no grupo de trabalho há coisas que um capitão, um líder de balneário consegue controlar e absorve muito do trabalho do treinador nesse aspecto, porque o treinador, se tiver líder dentro do balneário, ganha logo uma grande parte do seu trabalho, porque hoje em dia os grupos são mais complexos de liderar, porque existem muitos fatores que estão à volta dos jogadores. E cada vez mais nós temos de estar atentos a alguns aspectos, não só desportivos como também financeiros. E eu penso que uma coisa é a liderança do grupo dentro do próprio balneário e dos colegas uns com os outros, outra coisa é a liderança do treinador-jogador ou jogadores, é completamente diferente. Porque eu quando jogava tinha à vontade com os meus colegas diferente do que os jogadores têm comigo, porque há sempre aquela diferença do treinador ser o treinador e o jogador ser o jogador. Eu não sou um treinador que anda aos beijos e aos abraços com os jogadores. Há momentos em que nós podemos estar um pouco mais à vontade, mas eu sou um treinador que exige sempre o máximo de cada um deles e isso é regra, não é nenhuma metodologia, é uma regra imposta desde o primeiro dia e, a liderança parte também um grande bocado do exemplo e daquilo que tu transmites para o grupo de trabalho, no sentido de querer sempre o melhor para o grupo e defender sempre os interesses da equipa acima de qualquer outro jogador. Então, começando no seu percurso de treinador, agora que falou, o Tiago começou como treinador adjunto no Vitória de Setúbal. E enquanto treinador adjunto, está na equipa sénior, mas depois vai para treinador dos iniciados do Sporting. Ainda que eu perceba a sua ligação emotiva e a ligação emotiva da sua família ao clube, normalmente os treinadores fazem um caminho inverso, não é? Começam na formação e depois é que chegam às equipas séniores. Estava a pensar dar um passo atrás para dar dois à frente? Olha, nós muitas vezes no futebol não escolhemos o nosso destino, não é? Nem o nosso caminho, porque imaginamos ou trabalhamos para acontecer uma coisa e muitas vezes acontece outra. Eu, quando iniciei, já no Leiria, quando o meu pai estava em Leiria, já fazia muito trabalho de scouting e de análise das equipas adversárias e principalmente de jogadores. Foi assim que fomos buscar o André Santos ao Fátima, e o Miguel Paixão, salvo erro, ou estava no Torriense, porque gosto desse trabalho também de scouting e de acompanhar os adversários e de análise dos adversários e de análise dos jogadores. Depois comecei no ano seguinte, ele convidou-me para ser adjunto dele no Vitória de Setúbal e comecei ali como adjunto e depois tens razão, depois passei para os iniciados do Sporting, que eu já tinha uma proposta para ir para adjunto de um treinador trabalhar com ele, mas convite do Luís Duque, Dr. Luís Duque chateou-me muito a cabeça para vir para o Sporting, porque não fazia sentido eu não estar no Sporting, porque era uma pessoa que gostava do clube e que podia ser útil na formação também de potenciais jogadores para a equipa principal do Sporting, e fez-me esse desafio. Eu estava à espera, sendo adjunto de uma equipa da Primeira Liga, ir para os Júniors ou ir para os Juvenis ou uma equipa, adjunto da equipa B, qualquer coisa assim do género, mas fiquei um bocado surpreendido de ter ido para os iniciados na altura, iniciados C, mas foi bom também para começar de baixo, para ver outra realidade e acompanhar os jogadores no seu crescimento
e foi bom porque ganhámos 2 campeonatos logo seguidos nesses 2 anos. Potenciei muitos miúdos nessas gerações, e depois passei ainda fiz ali um mês no Sub-16, no Sub-16, e depois o treinador dos Júniores que ia começar os Júniores no início da época, eu estava de férias, e à última hora rejeitou o convite para treinar os Júniores, porque apareceu-lhe outra proposta mais vantajosa, e o treinador dos juvenis, que era o João Couto, não podia treinar de manhã porque dava aulas. Então logo ali a seguir estava eu, e ali, como faltava uma semana para começar a pré-época, fui um pouco assim lançado às feras, e foi bom. Foi bom porque no primeiro ano íamos sendo campeões, não fomos campeões por um ponto com o Porto. O Porto tinha uma grande geração, e nós empatámos o penúltimo jogo com o Belenenses fora, num campo sintético, no 1º de dezembro, um campo difícil e com muito más condições. Tínhamos o campeonato praticamente na mão, com uma geração que no ano anterior nem sequer tinha passado à fase seguinte dos juvenis, tinha ficado na fase de manutenção. E depois no ano seguinte fomos campeões, foi um ano também muito positivo, e depois no outro ano ficámos em segundo novamente, a 1 ponto ou 2 do Benfica. Penso que foi bom porque lutámos contra gerações com muita qualidade, gerações dos Félix, do Jetson, do Moreto, do Rui Pedro, do Bruno Costa, do guarda-redes agora do Porto, o Daló, Jetson, Florentino, Rubem Dias, todos esses jogadores, Diogo Gonçalves, Ferro, o Aurélio Buta, todos os jogadores que nós defrontámos com muita qualidade. Este miúdo agora do Porto, o Vitinha também, e foi bom porque preparámos muito para fases finais muito competitivas, porque não havia ainda as Youth Leagues, na altura não havia as equipas B também como há hoje, e o Campeonato Júnior era um campeonato muito competitivo. Depois, acabando os 3 anos de Júnior, é quando dá aquela revolução no Sporting e a direção sai, e o Sousa Sintra pega na equipa e convidou-me logo para ser o treinador da casa dos séniores e levar Mas estes antes miúdos todos disso, comigo. deixe-me perguntar-lhe, porque já tinha sido treinador adjunto do Vitória de Setúbal, quais são as diferenças entre treinar camadas jovens ou profissionais de futebol? Ok, dir-me-á que o objetivo da formação não é ganhar, é formar os melhores jovens, mas quando se está num clube como o Sporting, ou como o Benfica, ou como o Porto, acredito que até os mais jovens sintam sempre essa pressão para vencer, não é? Olha, João, eu sempre fui um pouco cético no que diz respeito a essas opiniões da formação e de formar, o importante é formar. Sou um pouco... Eu acho que quem treina no Sporting tem que jogar sempre para ganhar, e tem que preparar os jogadores para jogarem para ganhar, seja iniciados C, seja júniores, seja juvenis, seja qualquer escalão. O Sporting tem que ser sempre superior a qualquer equipa em qualquer escalão, e tem que lutar sempre para ganhar em qualquer escalão. E eu penso que é muito mais fácil dos jogadores evoluírem dentro deste clima, deste contexto, deste ambiente, do que jogarem só por jogar e não sentirem a derrota, não sentirem um erro, não sentirem os dissabores. Eles têm que sentir isso, têm que sentir a exigência de um clube como o Sporting Clube Portugal. E eu acho que isso é fundamental na formação e na evolução de um jogador, porque senão ele estagna e não evolui. E eu acho que treinar iniciados, claro que o aspecto escolar é importante, ter a preocupação, ter o bom senso também de os ajudar nesse contexto, quando há testes, quando há provas, quando há isso tudo. Quando chegas ali ao júnior já és profissional, já recebes um ordenado, já és profissional de futebol, tens que fazer uma vida de profissional e tens que te cuidar como um profissional. E eu penso que é isso, penso que a minha opinião nesse aspecto é os miúdos, aquilo não é nenhuma escola, aquilo é uma academia, mas não é paga, aquilo, há clubes aqui e academias, e eu também vou abrir a minha academia de futebol onde os pais pagam a mensalidade, e aí se calhar temos que ter um pouco mais de bom senso, mas também saber que os pais pagam para treinar e não pagam para os miúdos jogarem, e a exigência de ser o melhor atleta possível, o mais profissional, o mais dedicado, o mais ambicioso, faz parte do nosso ADN, e é isso que nós queremos passar para os nossos miúdos, porque eles na vida só vencem se conseguirem superar todos os dias, e é esse clima de exigência que eu quero passar para os treinadores da minha academia, é também nesse sentido, que exijam o máximo dos jogadores.
Na altura, quando falou isto, para seguirmos aqui o caminho, quando falou na questão dos júniores, referiu que tanto o Porto como o Benfica tinham excelentes jogadores, mas o Sporting também tinha, por exemplo, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Luís Maximiano, isto só para prefaziar três que foram campeões a época passada. Sentia que havia muita qualidade na academia, e já agora perguntar-lhe se eles também sentem que são bons e se nesse caso já começa a existir os tais chamados ecos, não é? Muitas vezes dizem que existe no jogador de futebol. Isso, os egos, depende muito da personalidade de cada um e do feitio de cada um. O ego e a personalidade deles já era igual nos iniciados ao que era nos júniores. E mesmo sendo internacionais e fazendo contratos profissionais, nós víamos logo que havia miúdos que tinham os pés muito bem assentos no chão e havia outros que se deslumbravam muito facilmente. São coisas que tu tens que controlar e acompanhar e estar atento para não os deixares desviar do rumo que é importante para as suas carreiras. E foi isso que nós fizemos, porque quando chegas ali à idade dos júniores é muito complicado teres o grupo focado em muitos momentos da época. E eu lembro-me que nós mantivemos o foco muito grande, e acho que foi por isso também que conseguimos aquele recorde que nos orgulhou muito naquele ano, que foram 21 vitórias e um empate. Temos o recorde de melhor registro sempre de uma equipa de júniores num campeonato nacional, porque nós mantivemos sempre o foco e nunca deixámos que o grupo abanasse por irem muitos jogadores à seleção, ou poucos, ou jogadores que fizessem contratos profissionais. Essa gestão por parte do treinador em ver quando é que eles estão desligados ou ligados é muito importante para que a escolha do grupo e do 11 e dos 18 para jogar sejam aqueles que mereceram durante a semana e que mantiveram o foco e o rendimento na semana de treinos. Agora sim, a época de 2018-2019 que estava a falar acaba por ficar como um ponto de viragem naquilo que foi a sua carreira, diria. Não só tem a estreia como treinador principal numa equipa sénior, como é logo no Sporting e com resultados surpreendentes. Os resultados e como foi tudo aquilo como sempre sonhou? Foi, sentia-me preparado para o desafio, foi muito bom. Os jogadores corresponderam. Tivemos uma conversa no dia em que eu peguei como treinador, tivemos uma conversa todos no balneário e foi determinante, na minha opinião, a conversa que tivemos. E eu penso que a partir dali formámos um grupo muito bom, muito unido, e fizemos as nossas fraquezas forças e ultrapassámos ali momentos muito difíceis, porque foi um ano muito difícil para o clube também. Mas eu sentia que aquela equipa tinha muita qualidade e que poderia lutar pelo título. E eu lembro-me quando acabou o jogo com os Chaves em casa, nós ficámos a um ponto do Porto, e ficámos praticamente apurados para a Liga Europa. Eu acho que foram ali 15 dias muito bons, e já tinha também o conhecimento do grupo dos anos anteriores, porque eu já trabalhava muito próximo também com o Jorge Jesus, e depois como adjunto do Peseiro tive ali 5 meses com ele, e depois peguei na equipa e ainda continuei lá no sub-23 depois. Eu pensei se lhe fazia esta pergunta em on, se em off, mas eu acho que é uma curiosidade que eu tenho e que quem vai ver este vídeo também possa ter, que é, dado os bons resultados que teve, portanto, tem 2 vitórias e tem um empate em Londres frente ao Arsenal, sentiu que faltou uma aposta na sua continuidade? Já me fizeram muitas vezes essa pergunta, e eu respondo quase sempre da mesma forma, que é eu sentia-me preparado para continuar e para ajudar o Sporting naquilo que o Sporting precisasse, e foi sempre esse o meu objetivo, era estar disponível para ajudar o Sporting dentro das minhas funções. Mas eu sabia quando o presidente falou comigo, o Varandas, que aquilo era uma situação de pouco tempo, porque estavam a negociar com um treinador. É claro que eu, para mim, internamente, intrinsecamente, eu queria que o treinador não aceitasse a proposta do Sporting. Podia ser que eu ganhasse ali mais uma semana ou duas de experiência. Mas o Mr. Kaiser aceitou a proposta e pronto, aquilo era mais semana, menos semana. E acho que saí bem e deixei as coisas
organizadas para ele. E pronto, e foi muito bom também, foi muito bom para mim. Na época seguinte, segue para os Chaves. Foi fácil a adaptação, acaba por entrar num período que não é muito fácil para o clube, não é? Na altura. Não, eu não fui na época seguinte, eu fui em dezembro, fui nessa época ainda. Fui Foi na nessa mesma época para época, pois foi. Chaves, e o É Chaves verdade. estava numa situação difícil, estava em último lugar, com apenas 7 pontos em 11 jogos, penso eu. E pronto, e foi complicada a mudança porque os jogadores, o grupo de trabalho que apanhei era um grupo com jogadores ali com alguns vícios, com algumas lacunas, um plantel também um pouco desequilibrado. E fizemos um trabalho muito bom. E tivemos que formar 3 vezes a equipa, porque quando chegámos, formámos uma equipa, depois começámos a jogar, saiu o Marcão e o Eustáquio por 8 milhões e tivemos que formar outra equipa. Depois entrou o Macedo, o Luther Singh e o Campi e formámos novamente o 11. E durante aquelas 11 jornadas que nós fizemos em Chaves, foram 11 jornadas, nós praticamente só perdemos com o Porto, Benfica e Braga e com o Moreirense logo na primeira jornada, porque de resto nós ganhámos em Portimão, ganhámos ao Marítimo e ao Tondela em casa, empatámos com o Feirense, empatámos com o Vitória de Setúbal, empatámos com empatámos com outra equipa, agora não me recordo. Empatámos com o Rio Ave e com o Santa Clara. E foi nesse Rio Ave e Santa Clara, nessas 2 jornadas em casa seguidas, que nós já estávamos a 1 ponto do Tondela. Nesse ano desciam 3 equipas e já estávamos ali a 1 ponto do Tondela, perto de sair ali da zona de despromoção. E tínhamos 2 jogos em casa em que, pronto, as pessoas criaram aquela expectativa que íamos ganhar os 2 jogos em casa e que saímos da linha d'água, e as coisas não são assim. Eu disse que nós já tínhamos jogado com os 10 primeiros classificados e agora íamos jogar com os 7 últimos, tirando o Sporting e o Vitória de Guimarães. Íamos jogar com os 7 últimos classificados. E era aqueles 7 últimos classificados é que nós não podíamos perder, tínhamos que ganhar porque era luta direta. Com o Santa Clara e com o Rio Ave, se empatássemos já não era um mau resultado, porque são 2 equipas, uma que estava em quinto e outra em sexto lugar. Mas a pressão e se calhar a precipitação da direção fez com que acelerasse a minha saída, porque também não aceitei ter saído do Sporting para os Chaves, aceitando aquele desafio, e que depois tivessem a pôr em causa todo o trabalho que nós tivemos até ali, porque estávamos a fazer muito bons resultados, porque antes eles tiveram 9 derrotas, e depois dali quase que não perdíamos com ninguém e estávamos a fazer um bom caminho. Agora sim, na época seguinte, segue para o Estoril Praia com uma equipa, deixe-me dizer, que jogava muito à bola, onde acabou por reencontrar Daniel Bragança, que foi um jogador mais nessa equipa. Como é que correu essa experiência? E já agora pergunto-lhe se há diferenças entre planear uma equipa no início da época ou já com a época a decorrer. Sim, quando cheguei a Chaves foi com a época a decorrer e tivemos que nos adaptar aos jogadores que lá estavam e fazer uma ideia e um sistema em função das características dos jogadores. Quando é no início, tu podes planear a forma como queres jogar e os jogadores que tu deves ir buscar para o teu sistema e para as tuas ideias. E no Estoril foi isso, nós fizemos uma equipa, como tu disseste, que jogava muito bem à bola, uma equipa com jogadores cheios de qualidade técnica. Aliás, todos os jogadores que fomos buscar naquele ano, quase todos eram jogadores. O Chiquinho tinha sido meu jogador no Sporting, o André Franco tinha sido meu jogador no Sporting, o Daniel Bragança, o Barbosa, o Crespo fomos buscá-lo a Braga, ao Braga B, o Daniel Figueira, que é o guarda-redes, também fomos buscá-lo ao Vitória de Guimarães, o Lucas África, que era um jogador que eu gostava muito, que era um central com muita qualidade e tem muita qualidade, e fomos buscá-lo. O Roberto fez a melhor época dele de sempre, que marcou o máximo de golos, que nunca tinha marcado tantos golos, fez o primeiro hat-trick da carreira, ou seja, era uma equipa que jogava bem, só que houve ali uma fase da época em que tivemos ali lesões em jogadores fundamentais, especialmente na defesa, e tivemos 3 jogos onde não conseguimos, onde perdemos, 3, 4 jogos onde perdemos, e o futebol é assim mesmo. Em novembro ganhei o prémio de melhor treinador do mês e em janeiro estava-me a despedir dos jogadores porque ia-me embora e estávamos em quinto lugar e o objetivo não era subir. O futebol é assim mesmo, nós dependemos dos resultados e quando não ganhas
já sabes que metem tudo em causa. Começa esta época no Leixões, no entanto, faz apenas 5 jogos. Sentiu que lhe faltou tempo para começar a colocar a equipa a carburar? Sim, eu penso que essa é a palavra ideal, a frase ideal. Não nos deram tempo. Não nos deram tempo e ainda por cima sabendo que a culpa era deles, de nós não estarmos a ganhar. A culpa era da direção e a direção sabia disso, porque nós tivemos 3 presidentes e a direção sabia que houve um problema interno. Nós formámos um plantel com boa qualidade para fazer um campeonato tranquilo. Só que uma semana antes do campeonato começar, o clube ficou proibido de inscrever jogadores. E nós tínhamos uma equipa preparada na pré-época para iniciar o campeonato, onde fizemos jogos muito interessantes na pré-época. E quando vamos começar o primeiro jogo com o Casa Pia, só tínhamos 9 jogadores disponíveis. Nem 11 tínhamos para jogar. Tivemos que ir buscar jogadores a casa, tivemos que ir buscar jogadores à equipa B e aos júniores para levar para o banco. E tu sabes, um treinador que leva 2 meses a preparar a equipa para jogar como tu queres e depois chegas ao primeiro jogo, tive que jogar com um central a médio, com um avançado a lateral, ou seja, mudámos tudo aquilo que tínhamos trabalhado na pré-época, mas... E faltam rotinas também, não é? Na equipa e as dinâmicas. Mas fizemos as nossas fraquezas, forças e fomos para a luta e empatámos 2-2 com o Casa Pia. E muito prejudicados pela equipa de arbitragem nesse jogo, 2 penaltis escandalosos, mas pronto. O facto também de não termos público também prejudicou-nos um pouco, que era o tempo do Covid. E empatámos 2-2 com o Casa Pia. Na semana a seguir já tínhamos alguns jogadores mais inscritos. Fomos empatar a Aroca 0-0. Depois perdemos com o Estoril e com o Mafra. E depois empatámos em Viseu 1-1. E foi aí que eu saí. Ou seja, mas quando fomos a Viseu já tínhamos o grupo todo composto. Eu acho que não é um mau resultado ir empatar fora a Viseu. E a seguir jogávamos para a Taça com uma equipa da Distrital. E depois recebíamos o Varzim que tinha 5 derrotas. Ou seja, acho que não se faz um treinador que um mês de jogos não é tempo nenhum. Sabendo que os 3 primeiros jogos havia vários jogadores que não podiam estar inscritos e depois quando tínhamos o grupo todo junto e vamos empatar a Viseu, há a situação para rescindir o contrato. Fiquei um pouco desiludido e triste, mas gostei também de algumas pessoas que conheci no Leixões, que me trataram bem e que aprendi muito com eles também. Fiquei magoado e triste só pelo facto de eles não terem dado mais tempo. E também diz-nos a história do futebol, que normalmente os treinadores que têm menos tempo e as equipas que dão menos tempo aos treinadores, regra geral, acabam por ter piores resultados. Por isso, aquilo que está a dizer é verdade. O Leixões na segunda volta, naqueles 5 jogos, ainda fez menos um ponto do que tinha feito connosco. Pois. Porque o Aroca subiu, o Estoril subiu. Tiago, eu agora vou-lhe dar tempo então para falar sobre esse seu novo projeto da sua academia, aquilo que nos estava a contar. Olha, eu sou aqui de uma aldeia que se chama Sarilhos Grandes. O meu pai é de Sarilhos Pequenos e eu sou de Sarilhos Grandes. E sempre nunca tivemos muita tradição no futebol. E tivemos sempre a equipa aqui da terra, mas pronto, um campo pelado, com poucas condições. E nós conseguimos fazer aqui de um campo pelado, conseguimos fazer um campo sintético com uma relva com muito boa qualidade, conseguimos fazer um campo de futebol 5 e estamos a fazer também um restaurante ali de acesso ao clube e um espaço envolvente também que é muito interessante e é um desafio para mim também ali na minha terra ter uma escola com o meu nome e desenvolver ali um projeto muito interessante e ter vários escalões de formação até aos séniores, para nós podermos também potenciar ali alguns miúdos e alguns jogadores que possam vir jogar para a nossa escola. É sempre bom. O nosso tempo está a chegar quase ao fim, mas eu tenho uma rubrica aqui no meu canal, que é o tempo de compensação, que são umas perguntas rápidas, que pedi-lhe também umas respostas breves. Vamos a isso? Bora. A primeira pergunta... Não estou mais divertido. Como é que acha que o seu pai teria reagido
se em mais novo tivesse dito que queria jogar para a formação do Benfica? Já podia ter acontecido para treinar, para jogar não, mas não foi muito fácil. Agora, uma pergunta mais séria. Qual é o próximo passo da sua carreira? Olha, não tenho pressa, não estou obcecado por voltar a treinar. Quero escolher um projeto com calma, com ponderação e principalmente com pessoas que acreditem num trabalho sério, um trabalho dedicado, com qualidade e um trabalho que seja que eu me identifique, porque hoje em dia o futebol tá complicado e os treinadores é um entra e sai constante e eu não quero novamente ter essa experiência, quero estar num clube com uma estrutura forte, com uma estrutura ambiciosa, com objetivos bem definidos e bem claros, e é assim que eu quero voltar a treinar amanhã ou daqui a um ano, nunca se sabe. Seja aqui, seja no estrangeiro? Eu gosto mais de estar aqui no nosso país porque tenho rejeitado algumas coisas interessantes também para fora. Quero continuar aqui no nosso país porque também sou um pouco agarrado à família e gostava de continuar aqui em Portugal. Vamos ver o que é que aparece. Tiago, infelizmente nós não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por esta conversa. Tem sempre a porta aberta para voltar, se assim o entender. Da minha parte, eu peço para subscreverem o canal e as redes sociais que estão aqui em baixo e vemo-nos para a semana. Tiago, Ok, mais uma amigo. vez, obrigado. Tá, um grande abraço. Vou assinar aí no Instagram. Obrigado. Um abraço.